Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós. A gente procura ter uma conversa autêntica, profunda e descontraída com pessoas de várias visões e especialidades, como filósofos, cientistas, artistas e muito mais, sobre a natureza humana. Você pode ouvir todos os programas que já foram ao ar nos sites da Eldorado, da Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Eu sou Celso Loduca e aqui com a gente a antropóloga Lilian Schwartz. Boa noite, Lilian. Boa noite. Quem é você? Acho que você já disse, né? Uma antropóloga, historiadora. Eu acho que eu sou uma antropóloga entre os historiadores, sou uma historiadora entre os antropólogos, né? Enfim, uma estudiosa. Que mais? Não, eu prefiro falar dos outros. Antropóloga é sempre assim, fala mais dos outros do que fala de si próprio. Mas eu tenho que começar de você, é importante. A minha biografia, onde eu dou aula? Bom, eu dou aula na USP, dou aula em Princeton, que eles têm uma posição chamada Global Scholar. Eu também trabalho na editora Companhia das Letras. Enfim, faço exposições, né? Faço exposições de arte, exposições de história. Por que você escolheu estudar história e depois antropologia? Na verdade, foi o contrário. Eu prestei na época em que eu fazia isso, já denuncia a minha idade. A gente podia prestar para a primeira opção e segunda opção. E eu achei que eu tinha prestado primeira opção Ciências Sociais e segunda opção História. E quando saiu o resultado, eu tinha entrado na História. Você preencheu errado isso? Aí eu fui lá na FUVEST dizer que eu queria, a gente chamava assim, reoptar. Aí quando eu cheguei lá, o funcionário achou que eu tinha algum problema alguma uma incapacidade mental, porque ele disse para mim, olha, a senhora não vai poder reoptar porque a senhora pegou a primeira opção. Então, na verdade, eu preenchi errado. Você não pode pular para a segunda. Não. Então, eu preenchi errado. Aí ele disse, não, mas você faz história e depois você reopta para ciências sociais. É complicado, né? Mas no final eu fiz história e gostei, mas na hora de fazer o mestrado, eu fiz mestrado em antropologia que ficava nas ciências sociais. No entanto, eu sempre fiquei fez sentido, nessa não é? fronteira. Faz sentido de alguma maneira, não é? No final. Todo. Até foi bom você ter feito desse jeito sem querer. Eu faço essa área que eu chamo de antropologia histórica, né? Que é um pouco na intersecção entre antropologia e história e de alguma maneira é bacana, porque como antropóloga eu me permito pensar como a nossa sociedade, a sociedade ocidental, é uma sociedade a favor da história, né? Nós somos homens de história. A gente acorda, pega o jornal, precisa saber imediatamente que horas são. A gente tem a ilusão que sabe tudo o que está acontecendo na mesma hora, quando a gente não sabe. Quer ter certeza do que aconteceu ontem, do que vai acontecer amanhã. Agora, nem todas as sociedades são assim, né? Você tem sociedades que pensam o tempo de forma circular. Tem sociedades que não pensam nessa maneira como nós pensamos, de causa e consequência. Então, o fato de eu ser antropóloga também me fez questionar um pouco como é que nós construímos a história, né? Nós, eu digo, sociedade ocidental, né? Claro. Aí, quando você coloca isso, quem que não se interessa hoje? É uma boa pergunta. Quem não se interessa pelo que está acontecendo hoje em dia no mundo do jeito que ele está? Fora uma tribo, não sei o quê, quer dizer, estou dizendo das sociedades que estão inseridas na economia global, tem alguma que não pensa todas diferente? Não, né? Todas as sociedades globalizadas né? estão globalizadas porque acabaram entrando nessa maneira de pensar. Mas a gente estuda sociedades que não pensam da mesma maneira, né? Se você pensar os ameríndios, eles pensam numa história circular, ou seja, de gerações, né? E a cada 4 gerações você retorna para a mesma, né? O que quer dizer isso também, de novo? Retorna para a mesma como? Isso quer dizer Só para entender mesmo. Isso quer dizer que são sociedades que... Nós somos uma sociedade que pensa a história de forma, como Nietzsche diz, né? Como uma seta, né? Sempre progressiva, evolutiva. Uma coisa vem depois da outra. Uma coisa vem depois da outra. E se você pensa... Isso porque nós pensamos... Tudo é cadenciado, né? Tudo é, de alguma maneira, como uma pirâmide, né? Com algum objetivo. Agora, você tem sociedades que não, que pensam que o mundo sempre retorna. Acho que a melhor comparação é entre mito e história.
Eu acho que a noção de história está para a sociedade ocidental como a noção de mito está para os ameríndios. A história, como a nossa grande ideologia, promete o quê? Que o futuro será diferente do presente, concorda? Claro. A gente não vai estudar história para falar, é tudo igual. O futuro vai ser diferente. Qual a diferença do mito? O mito promete que o futuro será igual ao passado. Então, são sociedades que pensam a sua inserção totalmente diferente. E por que essa sociedade que pensa linear ganhou, vamos dizer assim? Bom, ganhou... Ganhou, aspas, tá certo? Muitas assim, aspas. Nesse sentido, não, ganhou como poderio e tarará, e vem, inclusive, destruindo essas outras sociedades. Por que você acha que aconteceu isso? Eu acho que porque existem vários critérios. O nosso critério é a tecnologia. Nós dominamos a tecnologia. Então, nesse sentido, a gente acaba dominando outras sociedades. Eu gosto muito de um antropólogo chamado Lévi-Strauss. Ele sempre fala que tudo é um ponto de referência, né? Se a sua referência for a tecnologia, a nossa sociedade ganhou. Se a sua referência for qualidade de vida, eu não sei se a nossa sociedade ganhou. Não, certeza que não. Certeza que se não ganhou. Se a sua referência for mitologia, se for religião, não sei se a nossa sociedade ganha. Então, é porque nós estamos muito acostumados ao famoso modelo de Narciso achar feio que não é espelho. Ganhou no sentido que eu estava falando, é que vem destruindo os outros, né? Ou seja, a tendência dos outros é de extinção, né? Tendência, não estou dizendo que vai acontecer, né? Assim, eu acho que a gente tá vem vivendo... destruindo e matando os outros há muito tempo. Eu acho que a gente está vivendo o retorno do oprimido, né? Acho que a gente está vivendo agora novas tribalizações. Eu acho que está vivendo agora o respeito a novas formas de pensamento, né? Eu acho que a própria emergência dos BRICS fala muito disso, né? Ou seja, será que existem outros modelos que começam a aparecer e que questionam essas economias que foram sempre centrais? Eu não teria essa sua certeza, mas quem sabe todo antropólogo é um... Não, mas eu também não tenho certeza. Todo antropólogo é um visionário, né? Então, eu, nesse sentido, sou muito visionário. Eu acho otimista, é isso? Otimista. Eu acho que a gente está vivendo um impasse na nossa sociedade que pode gerar outras saídas, outros modelos que vêm de outras regiões também, né? Bonito. Então, é legal, tomara. Eu vou voltar aí. Vamos falar do... O que é essa formação do país, né? O seu trabalho tem muito a ver, fala de racismo, raça, mistura, critica um pouco essa história, ou conta um pouco essa história com outro olhar. Hoje, agora, né, no estágio de compreensão e conhecimento que você está sobre a formação do Brasil, quem que você acha que somos nós, essa sociedade aqui? Eu acho que não existe. Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é assim, não existe essa ideia de dizer que existe um brasileiro, a alma do brasileiro. Eu sou totalmente cética, né? Agora eu vou falar o outro lado. Eu acho que, primeiro, as nações são construções sociais, né? São construções políticas continuadas, né? Que a gente vai fazendo a todo momento. Mas que vira verdade, né? A partir do momento que a gente constrói, mas depois, não é isso? Vira verdade. Não uma mentira, mas é uma construção que vira a verdade, não é? E depois dissolve, né? Porque o que é uma identidade social? Identidade é uma construção política, circunstancial e localizada. Ou seja, eu construo várias identidades dependendo do lugar, né? Eu estou nesse lugar aqui, eu sou antropóloga. Eu saio daqui, vou tomar um café, eu sou sua amiga. Eu saio de outro lugar, eu sou mãe. Saio de outro lugar, eu sou avó. Então, perfeito. as pessoas Mas tem alguma coisa que une essa mulher aí que faz todas essas coisas? Não, não tem, dependendo do lugar. Olha, o Brasil, por exemplo, é um exemplo disso. A maneira como nós manipulamos o conceito de raça e cor é um exemplo disso, né? Você sabe que no Brasil as pessoas fazem um dublê entre raça e cor, e a cor é um conceito mais fluido. Isso não quer dizer que não há preconceito, há muito preconceito no Brasil, mas as pessoas mudam de cor como quem muda de meia. Eu estudo há alguns anos... Então, quando eu ouço isso... Pode. Eu estudo há alguns anos um jogo que se chama Pretos contra Brancos, que ocorre na favela de Heliópolis, que teoricamente você tem 11 pretos contra 11 brancos. Já que é pretos contra brancos, né? Mas na prática, as pessoas mudam de cor, mudam de time. Porque a gente sabe que no Brasil, dependendo de com quem você fala, você empretece ou embranquece. A classe dependendo social da também, classe você social, muda de cor, não é isso? Dependendo da sua cor, enfim. Então, enfim,
a gente vê como a gente manipula as Você vê identidades. isso ruim ou bom? Porque quando você fala assim, eu posso olhar de dois lados, né? Isso. De um jeito que fala, pô, mas é um jeito interessante também, né? De olhar, né, essa questão da raça / cor. E do outro jeito, fala, pô, é estranho que as pessoas não consigam se assumir de alguma maneira. Afinal, raça não existe, né? Geneticamente é uma bobagem, né? Então, como que você vê isso? Eu vou retomar o que você mesmo disse, Celso. Eu acho que raça não existe. Não existe. Como conceito biológico. Só existe uma raça, a humana. Mas raça social existe. Ou seja, nós construímos sentido. É a mesma coisa que você falou para nações. A gente constrói e acredita no que constrói. Aí ela passa a existir, né? Aí ela passa a existir até que a gente destrua, né? Até que a gente lide criticamente com ela e destrua. Eu não acho nem bom nem ruim. Durante muito tempo, o Brasil foi criado como uma espécie de anti-Estados Unidos nesse sentido. Nós teríamos a boa escravidão, o bom racismo. Eu acho que, primeiro, não há bom racismo. Nem boa escravidão. E não é possível pensar num sistema que pressupõe a posse de um homem por outro que seja bom. Acho que aí, vê se eu estou errado. Você, obviamente, você sabe 100 milhões de vezes melhor que eu, mas não sei se a palavra era boa escravidão, mas a ideia de que, meio Gilberto Freire, assim, de que os senhores e os escravos se misturavam, tinha filho, quer dizer, que existia uma escravidão mais doce. Então, não era isso? Isso é justamente a sua questão. Quer dizer, o problema do Gilberto Freire não foi constatar que havia uma escravidão diferente. Foi dizer isso é bom, foi dizer isso é doce. Não era nada doce. Não, claro. Porque Apanhar costuma a não ser doce. mestiçagem biológica sempre foi forçada. O Brasil foi o país que recebeu mais da metade dos africanos que saíram forçadamente do seu continente. Foi o país que teve escravidão em território inteiro, diferente dos Estados Unidos. Que é concentrado no sul. Que era concentrado. E, além de tudo, é o país que carrega a triste marca de ter sido o último a abolir a escravidão. Não obstante, nós falamos que nosso sistema foi mais doce que os Estados Unidos. Como? O argumento é porque nos Estados Unidos havia fazendas criadoras de escravos, reprodutoras, e que nós não tivemos. Mais uma vez, o que explica não é bondade, docilidade ou maldade. É porque dinheiro, os né? portugueses controlavam os portos, né, e ganhavam muito com o tráfico. Houve um momento que o tráfico era mais rentoso do que a própria cana, que o próprio café, e não tinha interesse. Tanto que no Brasil, um escravo com 30 anos era descrito como um escravo velho, sem dentes, com rugas. Né? Provavelmente Quer dizer, sim. então, eu acho impossível dizer que a escravidão acho que essa foi parte, mais doce. Ninguém acredita mais nisso, né? Eu acho que acredita. Quer dizer, as coisas estão mudando no Brasil. Quando nós fizemos 100 anos de abolição da escravidão, nós organizamos na USP uma pesquisa sobre preconceito. Que a primeira pergunta, ficou até conhecida, que a primeira pergunta era: você tem preconceito? E 97% das respostas foram não. A segunda: você conhece alguém que tenha? 99% sim. Tem algum problema matemático, né? Um problema que não bate. Não vai dar certo. E a terceira era: se você disse sim, descreva o seu grau de relacionamento. A gente não pedia nomes, nem as pessoas queriam dar nomes. Então diziam assim: a minha mãe, o meu irmão, o meu pai. Eles são. Sim. Eu não. Então a gente brincava, a conclusão informal, que todo brasileiro se sente uma ilha de democracia racial, cercado de racistas por todos os lados. Que é a história do preconceito de ter preconceito. Que é o que Florestan Fernandes, nos anos 70, chamava de preconceito, de ter preconceito. Que é verdadeiro mesmo, é bastante verdadeiro isso, É super. Né? O Brasil... Mas como a gente desenvolveu isso? Eu queria entender um pouquinho, e se existem estudos assim, como é que a gente chegou nesse... É porque esse é um país católico que utilizou a escravidão de uma forma discriminada. Você tinha uma justificativa, né? Tinha que ter uma justificativa para o cativeiro, e a justificativa era uma justificativa moral, né? Eram os mores, né? Então, estávamos fazendo bem para essa população. Então, isso veio até nós de uma tal maneira que o nosso hino eu sempre cito esse exemplo porque eu acho ele inacreditável, né? Quer dizer, o Brasil é O hino da República. o nosso hino da República, que foi feito 1 ano e meio após a abolição da escravidão. Tem uma estrofe que diz, é o famoso liberdade, liberdade abre as rosas sobre nós, um lindo hino, né?
E há uma estrofe que diz: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Outrora quer dizer 1 ano e meio. Então, essa é uma política de esquecimento que a gente continua fazendo. E a gente continua tendo o que Florestan Fernandes chamou de preconceito, de ter preconceito, que eu acho que é uma espécie de preconceito que é adscrito ao outro, que me impressiona muito. Mas né? por que a gente não encara a verdade? Assim, eu queria entender um pouquinho. Por que a gente escolheu fugir? Eu acho que o Brasil... O país escolheu fugir. Por que você acha? O Brasil é um país que, na minha opinião, Celso, entrou tarde na luta dos direitos civis, né? Nós entramos só nos anos 70, 80. Essa é uma luta importante para o Brasil. Então, no começo do século XIX, os imigrantes não tentaram uma coisa assim? Não, no começo do século XIX... 19 não, desculpa, 20. Quer dizer, os italianos, você tem uma... os Ibamamá, que tentaram várias... Você tem uma luta mais pelos direitos de trabalho, né? Os direitos que são ligados, começo, mas você não tem uma politização em relação aos direitos civis, né? Como agenda mesmo, uma agenda cidadã, né? Você pode dizer que é do final dos anos 70. Tanto que eu acho que no Brasil as coisas têm mudado muito, né? Quer dizer, é nos anos 70 que você tem o movimento negro, o movimento feminista, a Lei Marinha da Penha, o movimento da ecologia. Quer dizer, então você tem uma discussão, e sobretudo uma discussão bonita, que é ainda a discussão do início do 20, que você menciona com os italianos, sobretudo, o anarquismo, o movimento na rua. O que eles fizeram? Eles fizeram a Primeira República, diferente do que chamam de República Velha, não teve nada de velha, né? O nome quem deu foi o Getúlio, né? Justamente para... É assim que funciona, né? O cara chega, põe tudo para trás, não serve. Fala, eu que sou Estado Novo, claro, né? Então, mas era uma luta por condições de trabalho, condições de vida, e sobretudo pela cidadania plena, cidadania pensada como direitos universais. Eu acho que o que a agenda dos anos 70 cria é essa ideia dos direitos universais e do direito à diferença, que é muito bonita. Né? Como é que eu posso lutar pelos direitos universais sendo diferente, sendo negro, sendo gay, sendo mulher? Isso traz um corpo de reivindicações novas que vem dessa agenda civil. É que hoje também isso já está se separando. Tem a da mulher negra, ou do gay negro, e do gay branco, ou do não sei o quê. A sensação que eu tenho talvez esteja se diluindo. Pode ser que não. Pode ser que esteja se ampliando, eu não sei exatamente. Mas olhando de fora, assim, sem compreender muito bem, parece que as pessoas estão se dividindo. É bom? Eu acho que o cardápio da cidadania comporta essas divisões. Quer dizer, eu acho que eu tenho trabalhado muito mais, em vez de com a noção de identidade, com a ideia de marcadores sociais da diferença, que é a ideia de que as sociedades criam marcas que hierarquizam. Houve um momento no começo dessa construção dos direitos civis que as pessoas eram: somos gay, eu sou gay, ou eu sou mulher, ou eu sou negro. Porque se você pensar que as identidades são fluidas, como a gente estava falando, nós somos muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu prefiro usar essa ideia de marcadores porque você acomoda, né? Quais são... São conjuntos que de intersecção. Isso, exatamente. Exatamente. Existe isso. Quais são os processos de exclusão social que sofre uma mulher negra, por exemplo? Por que não colocar juntas essas questões? Que serão diferentes... Da mulher branca, Da mulher branca. E que serão diferentes também do homem negro. Ou, por exemplo, do homem negro gay. Ou de um homem negro heterossexual. E a mulher negra com o homem negro. Então, eu acho que essas combinatórias de marcadores sociais são muito operantes, né? E permitem mostrar uma sociedade. Que eu acho que qual a dificuldade, né? Você me perguntava da sociedade brasileira, eu gosto muito da definição do Tom Jobim, né? Que o Brasil não é para principiantes. Você, esperto que vai me dizer, bom, nenhum país é para principiante, eu concordo, mas eu não vou falar de todos, vou falar do Brasil, né? Então, eu fico pensando que o que é uma equação brasileira que me incomoda muito é essa ideia de que é um país que combina inclusão social com exclusão social. Então, se você for me perguntar, citamos o Gilberto Freire, esse é um país que não tem inclusão social? Tem inclusão social, né? É um país, por quê? Porque esse é um país que não tem discriminação no corpo da lei. Isso é importante? Super importante, claro. Agora, estamos aqui na Casa do Saber. Quantos alunos negros? Eu dou aula
na maior universidade da América Latina. Quantos alunos negros eu vejo? A gente entra num restaurante. Mas a questão não é a cor, aí eles não estão aqui não porque são negros, eles não estão aqui porque os negros historicamente têm sido socialmente alijados da questão econômica, não é isso? Ou é por causa da cor? É verdade, não é por causa da cor. Mas cor é um plus. Teremos aqui Sérgio Adorno, pergunte a ele. Se você pega nos processos de penalização, uma penal. O mesmo crime, com a mesma classe social, com a mesma na mesma classe rua, social, o negro vai... Se o sujeito for negro, ele tem X% a mais de chances. O resto é tudo igual. O resto é tudo igual. Se você perguntar, que eu tenho feito, para a população negra, todos eles vão lhe contar casos em que o fato deles serem negros significaram um plus a mais. Então, você tem toda a razão que há um processo histórico, por isso que eu particularmente sou a favor de cotas, não só cotas, sou a favor de ações afirmativas, porque eu acho para resgatar... Acho que ações afirmativas são processos sempre transitórios. Né? Meio católico também, né? Não é no sentido de espiar a culpa do passado. Eu também sou a favor, tá? Mas eu assim, discordo da definição. Não é uma vontade de... Bem, ao contrário, porque eu, por exemplo, não gosto do conceito de resgate. Porque quem pensa resgate acha que tem volta atrás. Não tem volta atrás. Cultura não tem volta atrás. Aí eu fico sempre brincando, resgate. Você vai resgatar um avião com o pessoal que caiu. Só pode pegar quem caiu daquele avião, não pode resgatar os outros. Cultura não é assim. Toda vez que você for pegar, ela já mudou, concorda? Foi, claro. Então ninguém resgata. A gente recria, a gente refaz. Revisita. E por que eu acho que não é expiação? Porque é político. É um processo político. Na minha opinião, qual é a ideia? Ligado à noção de cidadania que eu estou defendendo. Justiça, isso. Eu acho que é preciso desigualar para igualar. Nos Estados Unidos isso deu certo, isso é claríssimo, né? Eu penso que sim. Né? Uma experiência que lá já deu certo, não é? Mas essa é uma boa... Eu acho que a gente não deve imitar nada, quer dizer, tudo que imitar é fadado ao fracasso. Acho que o que você deve fazer é usar esse processo criativamente e tentar... O que é que a gente está fazendo diferente de cotas dos Estados Unidos? Acho que não estamos, é parecido, não é? Não é. Por exemplo, você tem um processo muito mais flexível, você tem estados com situações muito diferentes. Imagine que é a situação na Federal da Bahia. Aqui eu acho que a diferença é quem se sente negro ou não é isso? Aqui é autodeclaração. Tá certo? Aqui você tem uma combinação com bônus e cotas, né? Aqui você tem um processo muito grande porque não é só cotas que interessam, são ações afirmativas. Então, você tem um processo muito grande de discussão de como é que você vai pensar num passado africano, num passado negro. O Dr. Alberto da Costa Silva acaba de ganhar o Prêmio Camões, né? Ele é um grande pensador nacional, uma espécie de Michelet nacional. E o que ele fala que é tão bonito é, enfim, que passado é esse que nós queremos não resgatar, mas recriar? E por que não incluir a África nesse nosso passado? Né? E com isso, incluir políticas de valorização. Né? O que significa para uma criança negra estudar sempre os Cavaleiros da Távola Redonda? Tem que estudar também. Todos os reis de França, todos os modelos ingleses. Por que não estudar o Congo, o Reino do Congo? Por que não estudar as diferentes políticas na Nigéria? Por que não estudar o que foi Moçambique, o que é Moçambique, o que é Angola? Né, eu acho isso. A gente tem que fazer uma escolha também. Não. Senão fica parecendo, vamos sair daqui e vamos entrar ali. Por que não estudar tudo? Por que a gente também não estudar o Oriente, que a gente estuda muito mal também na escola? Então, a políticas história da China, obscurantistas... a história do Japão, não é isso? É que políticas afirmativas são assim, você não tem que fazer uma política afirmativa para algo que já acontece, né? Eu tive um aluno, eu lembro quando eu dava aula no colégio... E branco pobre? Deixa eu só Como é que eu completar faço isso política aqui, afirmativa que para ele? Eu tinha um aluno meu que estudava quando eu dava aula no 2º grau, que ele falou para mim, por que a gente tem que acreditar que para entrar na modernidade eu tomei a Bastilha? Né? E se eu não tomar a Bastilha? Né? Que é pensar um pouco como a historiografia cria alguns marcos que a gente naturaliza a história. Então, a gente naturaliza de tal maneira que nós nos sentimos gregos, né?
com grande facilidade, né? Nós nos sentimos gregos, italianos, mas com mais dificuldade nós nos sentimos africanos, né? É verdade. Então, é por isso que você tem que desigualar para igualar. Essa é a ideia. Eu concordo, né? concordo plenamente. Mas voltando assim, e se eu não sou negro, mas sou pobre também? Estou lá na favela, qual é a política afirmativa para mim? Eu não quero também estudar o Congo. Eu acho né? que, por exemplo, a gente tem que estudar cada vez mais, por isso que são políticas afro-brasileiras, né? Então, por exemplo, estudar culturas do nosso sertão, né? Culturas imigrantes, Bumba Meu Boi, a Festa do Divino, né? Não de uma forma essencializada, porque cultura, Celso, na minha opinião, não é que nem uma bolha, né? Que você pega lá, tira lá, põe, né? Claro. Cultura não é uma essência, não é uma mônada. A cultura está sempre viva, está sempre se transformando. Não tem que tombar a cultura, mas tem que trazer para esse rapaz branco, né? Enfim, que não se sente negro. Tão pobre negro. quanto aquele outro negro, né? Que vive na mesma condição. Não, mas você vai trazer essa cultura migrante, que é uma cultura brasileira. A gente falava aqui da Primeira República, né? Quando a Primeira República surgiu, ela surge alardeando uma modernidade, né? Assim, e o grande fenômeno que rompe qual é? São os sertões profundos, né? Grande calcanhar da Primeira República é Canudos. E o que é Canudos? Né? Vira o bode expiatório, é um cancro monarquista, mas não era. É um lado do Brasil que a gente tenta silenciar. Então, políticas de ação afirmativa não são políticas só de trazer África, né? São políticas de... Sabe uma coisa de... Nos anos 30, eu acho que os grandes ensaios, como Gilberto Freire mesmo, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado, fizeram isso, que é um pouco o que o Antônio Cândido diz, né? O Brasil começou a se apalpar, né? Se apalpar e se reconhecer. Né? No rádio não tem imagem, né? Mas eu gosto de fazer os gestos, né? Mesmo de apalpar. E acho que a gente está vivendo de novo isso, que é, deixa eu me apalpar e me reconhecer em alguma coisa. Mesmo que seja fugidio, mesmo que seja uma vertigem. Né? Mas eu ainda não entendi por que a gente fez essa opção por ficar rodando o problema em vez de encarar de frente. Por que isso é um espírito brasileiro, talvez, não bater de frente com as coisas, né? Por que a gente fez isso com a escravidão? Por que tudo é assim, mais ou menos? Eu acho que todos os países são, né? Eu acho que nenhum país enfrenta... Nos Estados Unidos não, os caras têm uma gota de sangue, né? Negro, ele é negro, né? Nós aqui... A gente que acha isso. Eu, como tenho convivido nos Estados Unidos desde 2006, né? A gente faz isso como projeção oposta. É claro que eles tiveram esse modelo Jim Crow, do Andrew Blood, mas isso faz muito tempo. Né? Não é mais assim. Se vocês olharem, se a gente for olhar para os Estados Unidos agora, já é uma sociedade muito mais misturada. É verdade. Né? Olha lá, convive verdade. No Sul, talvez. O presidente americano. Enfim, já não é mais assim. É que cada um tem mais dificuldade para domar a sua própria questão. Há um outro problema também que eu acho que é... há um livro que eu gosto muito do Norbert Elias, que se chama Processo Civilizador, e que ele fala que países de passado colonial são países mais carentes de identidade, né? Então ele diz, olha, países como a França e a Inglaterra não se perguntam muito sobre a sua identidade, que é como se já fosse dada, né? Às vezes são velhos. Basta dizer que a França criou o conceito de civilização para si mesma, né? Para definir a si mesma. Então, mas eles já são muito velhos, quer dizer, eles já passaram... Mas nós também somos velhos. Até quando a gente novinho, quando a gente vai ser um país novo? Eu acho que... Mas e não é só problema de países novos. Pega a Índia. A Índia não é um país novo. Não é. E é um país atrás da identidade. Eu não sei, eu vou ter que acreditar em você. Deve. São países coloniais. Nem que seja para te provocar, sei lá. Não, então, países de tradição colonial se tem essa questão amargurada. O que é que faz do Brasil com Z, o Brasil com S? Sabe? Eu sei, é uma besteira, então, ficar tentando entender quem somos nós, Brasil, que identidade é essa brasileira, é uma bobagem? Eu acho que é um falso... É isso que você está falando? Não é uma bobagem. Eu acho que de geração em geração, a gente acusa a geração anterior de copiar. Isso é super interessante, que é o Império constrói todo o romantismo indigenista e acusa
as gerações anteriores de apenas copiar outros modelos. O modernismo elege o barroco toda como o nosso elemento mais puro. Não, e a antropofagia logo depois, que mistura tudo, não é isso? Transforma o império numa cópia. Né? Ou seja, de geração em geração, a gente acusa a geração anterior de copiar. Isso mostra qual é a persistência. Não é a alma, não é o espírito. O que é persistência é essa ideia que nós estamos sempre atrás da identidade. Né? Mas se a gente pensa que identidades são construções sociais, né? E isso é bacana de pensar, sabe? Porque também o Brasil também cumpre um papel muito grande nesse jogo de espelhos. Né? Quando, pensa no século XVI, quando o Brasil foi achado, né? Já existiam dois elementos que definiam, quando o Brasil não era nem Brasil, era América Portuguesa, ou era Terra de Santa Cruz. Índia, né? Assim, teoricamente. Nunca foi, nunca foi. Terra de Santa Cruz, ou Brasil. Já tinha um jogo de projeções. Terra de Santa Cruz, por causa do lenho sagrado e da primeira missa. Brasil já era uma acusação, por causa do comércio, do pau-brasil na fronteira, pau esse que tinha uma tinta vermelha, que era a tinta do demônio. Então veja que assim visto? Assim, Brasil vem de brasa. E a coisa do demônio, as primeiras ideias era que o Brasil era a terra do demônio. Se vocês pegarem as primeiras, não é nova, desde o 16. Não, nova para mim, tô falando. Eu não sabia que tinha visto como terra do demônio. Claro! E sempre foi uma projeção. Então, a natureza sempre foi a melhor de todas, a maior de todas. É o paraíso, então. Porque o paraíso. Tinha também a história de que aqui era o paraíso na Terra, não é isso? É o Éden. E o inferno ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, porque os homens sempre sob suspeita. O primeiro viajante português, o Gândalo, definiu os homens brasileiros como homens sem F, sem L e sem R. Homens sem fé, sem lei e sem rei. Portanto, éramos homens da falta. Então, essa ideia da suspeita estava sempre presente. E por que suspeita? Porque eram povos com costumes estranhos. Mas isso não era intencional? No sentido de falar, vocês são piores, portanto eu posso dominá-los. O jogo da identidade nunca é assim. É sempre intencional. Não era uma crença, não era uma maneira de justificar, tomar a coisa dos outros. A descoberta... Como a escravidão, falar, bom, então você é diferente, você é inferior, porque você é negro, então eu posso te submeter. Ou índio, a mesma coisa, quer dizer... Claro, você pode sempre pensar que a ideologia é uma mentira. Você pode pensar que a ideologia é uma verdade. A gente sempre pensa em ideologia como... A gente trabalha com essa ideia como mito, né? É um mito. E a gente trabalha essa ideia de mito como uma mentira. Isso é um mito. Eu vou falar para você, isso é um mito. Você vai falar, é uma mentira, eu não sabia. Voltando a Lévi-Strauss. Lévi-Strauss chama a atenção que os mitos, tudo que os mitos fazem é falar. Eles nunca escondem. E que a base aonde se sustenta um mito é em contradições que, na maioria das vezes, são insolúveis. Ora, quando os europeus chegam à América, eles encontram uma anti-humanidade. Do ponto de vista deles. Do ponto de vista deles. Mas da mesma maneira que os europeus levavam índios canibais para verem se eles eram homens ou não, ameríndios afundavam europeus nas poças para ver se eles tinham alma ou não. Serão deuses também, não era isso? Deuses não exatamente. Se eles comiam... Vai sobreviver ou não? Vamos ver se eles sobrevivem. Se é a mesma coisa. Então, é um jogo de projeções. O que é interessante é que nós sempre fomos o outro. Né? É muito interessante, desde o 16. E você vai percorrendo... Brasil. Nós, Brasil. Nós, Brasil, nós, Índias. Você constrói o outro, né? Por exemplo, para você ver que você falou que desconfiou da Índia. Há um grande... Ele faleceu, o Eduardo Said. Né? Eu acho que ele era um grande teórico para pensar palestino, para pensar o Oriente e tudo mais. Ele escreveu um livro que eu adoro, chamado Orientalismos. E ele mostra como o Oriente, da maneira como nós construímos, é uma projeção do Ocidente. Que aquele Oriente mesmo não existe.
que nós precisamos construir aquele Oriente para nos construirmos. É um pouco o jogo do Montaigne escrevendo Os Canibais em 1580, né? Que ele vai estudar como os tupinambás fazem. Ele achava legal, né? Ele... De algum lado ele achava legal, ele elogiava, não é isso? Ele dizia, ou muito bem, eles o são, ou nós o somos. Isso quer dizer, ou muito bem, eles são bárbaros, ou nós somos bárbaros, né? Então, enfim, esse jogo de projeções sempre existiu, né? E sempre vai existir. Como nós projetamos nos Estados Unidos. Porque é da nossa natureza, talvez, e isso é complicado quando a gente fala assim, é da nossa natureza, mas assim, já que a gente não consegue fugir disso, parece que a gente precisa se entender sempre por opostos, né? Ou por, de alguma maneira assim, precisa se comparar para poder se entender. Sabe, não é? Eu acho que, Celso, produzir significado é produzir relações. Ninguém produz significados no absoluto. Você sempre produz significados em comparação, em relação. Isso, então, por isso que os jogos são sempre jogos de projeção, né? Porque você não se constrói no absoluto, né? Qual é a graça? A gente nem sabe também fazer isso. Não. Qual é o fermento da identidade? A ideia de diferença. Né? Porque você fala assim, o que faz do Brasil, Brasil? Aí eu vou falar, faz do Brasil, Brasil é porque a gente tem árvore, a gente tem mar, nós temos edifícios. Olha que programa bacana você vai ter. Temos rádio, né? Não, a gente tem... Qual o fermento da identidade? É falar da diferença. Agora, percebe que a ideia de diferença ela é já muito, claro, em relação em si, a... claro. Não é absoluta, né? Você não constrói a diferença em relação a você mesmo, né? Você constrói em relação a, né? Então, o jogo das nacionalidades é sempre um jogo de projeção. E o que é bacana, voltando ao seu primeiro tema, que as nações têm raça e têm gênero. Que é bacana a gente pensar, né? Quer dizer, lembra a nossa conversa de marcadores? Claro. A Europa, a América. As primeiras imagens da América são quase imagens de um estupro. Né? Eu peço que os nossos ouvintes imaginem, lembrem daquela imagem do Américo Vespucci chegando. Ele é um homem, né? A América está sentada na rede, tem cabelos esvoaçantes. A América sempre na rede, não é só uma cunaíma, sempre descansando. É vagabunda, América. E ela estende a mão. É quase um estupro. Vem, né? América. Vem, né? É quase um estupro. São as primeiras imagens. Foi consentido no caso, não é isso? A gente sabe, no caso da mão. Veja quantos indígenas morreram, né? Não, foi um consentimento um pouco violento. Brincadeira. Mas eu assim, na hora que a gente tenta se entender, eu não sei porquê, agora eu estou me sentindo idiota em tentar nos entender como brasileiro quando você fala que isso é uma bobagem, mas... Não é uma bobagem. Mas é uma bobagem que eu acho importante por alguma razão. Isso. Por quê? Porque a gente sempre se sentiu por baixo, né, como país, lá o tal do complexo de vira-lata, não é isso ou não? Ou ele também não existia? Ele existia, né, ou não? O quê? O complexo de vira-lata, da gente estar sempre se sentindo para baixo, sempre sentindo menos do que deveria ser, e tarará, e etc. E me parece que aí talvez, tentando fazer essa relação agora, dos anos 70, 80 para cá, por 1 milhão de razões, desde o fim da ditadura, desde as coisas civis, a gente começa a ter um pouquinho mais de, não sei se a palavra é orgulho, mas uma sensação de ser brasileiro, de alguma maneira. Eu queria entender por que a gente se sentia tão ruim e por que você acha que a gente está, se é que você acha, que a gente está indo. Por isso que eu estou falando, para mim é importante, parece que eu tenho essa sensação. Pode ser uma sensação idiota, mas eu tenho essa... Não é nada idiota. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Benedict Anderson, que escreveu um livro chamado Comunidades Imaginadas. Ele diz que nações são comunidades que se imaginam e que nós construímos vários elementos para nos imaginarmos. O censo é uma forma de imaginário. O jornal. Todo dia nós nos imaginamos no jornal. Me dá uma angústia quando você fala isso, porque parece que a gente não existe. A gente entendeu? não existe de fato. Quando você começa a falar isso, parece assim, tudo bem, a gente inventa. Né? Eu me imagino o Brad Pitt e eu fico o Brad Pitt, entendeu? A gente constrói. Eu entendo o que você está falando, mas dá uma angústia, porque parece que
Pô, mas então o que eu sou, né? Ou quem nós somos? Vocês terão um economista aqui que vão lhe dar dados, né? Quer dizer, agora, veja bem, a gente trabalha aqui com censo, né? O censo é o nosso bastião da racionalidade, né? Vamos falar do censo na área que me compete, na questão racial. Nós somos um censo cuja divisão nos divide em 5 cores. Vejam que nós usamos cores, que é um critério fluido para nos classificar, que são branco, preto, vermelho, amarelo. Aí já falamos do último. São todas convenções, certo? Sobretudo, o amarelo, para designar os orientais, é uma convenção do século XVIII. O vermelho... Só nós usamos isso? Não, o mundo inteiro usa isso? Não só o Brasil mundo. que chama... Não só o Brasil, ela vem do Linneu. Mas o Brasil é que usa cor como critério censitário. Ninguém mais usa? Não, você tem variações, mas digamos que a grande maioria não usa cor, tá? Usa qual critério? Origem, por exemplo. Afro-American. Ah, tá. Eu sou Italian American. Por exemplo, para usarmos um critério muito utilizado. Italo-americano. Você acha mais correto? Só para... Não sei se é mais correto. Isso é a maneira como nós nos imaginamos, tá? Agora, para eu te confundir mais, nós não temos só 4 cores. Nós temos... me enforcar hoje. Não faça isso, Sal. Nós temos uma quinta que se chama pardo. O que é isso? pardo? Pardo é o meio do caminho, o burro Pardo quando foge. é etc. É nenhuma das anteriores. Não, e outra, que é uma coisa que eu acho interessante, é que a pessoa se declara, não é isso? Isso. As cores E também, ninguém se declara pardo. Então, nós temos 5 cores. Ah, ninguém é pardo? Quase Isso eu ninguém. não sabia. Então, vocês vejam que nós temos 5 cores e que a quinta anula as outras 4. Então, o censo é absolutamente racional. E aí, nós nos seguramos. Quando teve o último censo que disse que 8% dos brasileiros eram pretos, eu estava em Salvador. Você caiu de costa. Não, eu falei, foi a Globo que me entrevistou, eu falei, olha, é uma grande coincidência. Eu estou vendo todos os 8 aqui na minha frente. Né? Então, enfim, a gente se imagina... Estão todos lá, reunidos. A gente se imagina ou não? Né? Então, como deveria ser, então, a curiosidade, como deveria ser? O quê? O censo, agora que a gente está falando do censo. Eu acho que a gente deveria chegar a... Como que a gente falaria? Não, eu acho que as cores não estão erradas. Estão comprovadas que os brasileiros se pensam sobre cores, mas talvez trocar o pardo, trocar por um termo moreno, que é um termo que aparece muito nas falas, né? Ou, sobretudo, explicitar, né, o que é esse termo. Porque o problema do termo pardo é que a gente começou essa conversa falando das políticas de silenciamento, ele é um silenciamento. É uma política de obscurar. Pardo é ninguém, é isso? É ninguém. É quando eu não quero dizer o que eu sou. Né? E a gente sabe, nós sabemos o que quer dizer. Né? Eu sempre brinco com os alunos que toda vez que a gente quer fazer bonito, vou fazer bonito aqui. Você fala um provérbio. Provérbio é boa maneira de você encerrar uma palestra. Você fala um provérbio, todo mundo fala, que beleza. Só que ninguém entende, né, o que você está querendo dizer. Né? Provérbio é assim, você fala... Solta qualquer um, inclusive. Fala qualquer um, né? Aí tem vários provérbios, vou citar 2. Não estamos acabando. Quer guardar para o final? Não, eu vou acabar daqui a pouquinho. Eles que são brancos que se entendam. Olha lá. Eles que são brancos que se entendam. O que quer dizer isso? É um provérbio autoritário, né? Ou, enfim, está escrito. Ao mesmo tempo quer dizer eles que são iguais, que se entendam, não é isso? Quer dizer o quê? Os iguais são brancos. Né? Concorda? Concordo, claro. Quem é igual é branco. Outro provérbio. Como é? À noite até os gatos são pardos. Quer dizer Todo isso? gato é Todo pardo. gato é pardo. Quer dizer isso. Que a gente não consegue diferenciar os brancos dos pretos, dos pardos, de nada. Todo mundo é igual, de novo. Quer dizer a mesma coisa, né? É. O assunto é o mesmo. Vou te falar o que o Ferrez falou para mim. Ele falou que ia mudar esse provérbio. Ele disse, à noite na favela, até japonês é preto. Que é bom também. É bom e não é, Não, né? eu sei, é bom que eu digo, é boa frase. Então, o que eu quero dizer só é como a gente carrega essas naturalizações, a sociedade vai naturalizando essas políticas de diferenciação social. E o perigo delas é a gente não falar delas, né? Então, de novo, eu não acho que nós só imaginamos. Eu não acho que a árvore cai na minha cabeça e não caiu. Que bom. Mas eu penso que é a área que eu atuo,
que há uma eficácia simbólica das coisas que a gente inventa. Que as coisas que a gente inventa e que a gente produz sentido, e elas são tão eficazes como aquilo que a gente diz que são as coisas que nós chamamos de concretos. Os símbolos são absolutamente concretos. Na atuação deles, no efeito deles. Na produção. Né? Eles não são só consequência, mas eles produzem sentido. A gente sabe que políticas raciais foram feitas na base desse efeito. Eu estou fazendo aqui aspas, né? Não são efeitos, né? Não são nas crenças, detalhes. Né? Nas porque muita gente fala, eu me ligo nessa coisa de estudar símbolo, porque eu gosto dessas coisas assim, bonitas, floreadas. Né? Enfim, não estamos falando disso, né? São concretos. Né? Eu vou precisar voltar, eu preciso encerrar o programa com a mesma pergunta que eu faço e que você fugiu de responder, mas só que agora você vai responder quem somos nós? Somos nós quem, cara pálida? Boa! Então, você pode responder isso do ponto de vista humano, seres humanos, ou quem somos nós, brasileiros? Eu gostaria que você respondesse as duas coisas. Bom, há um grande profeta criado pelo Machado de Assis, o Conselheiro Aires, que você sabe que os conselheiros são pessoas fundamentais na obra de Machado de Assis, né? Que ele fala bem, conselheiros que fazem todos vocês aí, aconselhem, né? E o Conselheiro Aires tem um conselho que eu adoro, ele diz, as coisas só são previsíveis quando já aconteceram, né? A área da onde eu falo, a antropologia, ela quer dissolver essa sua questão, ela não quer reificar essa sua questão. Porque para eu responder essa sua questão, tudo depende do lugar da onde eu falo. Então, desse lugar que você está. Do lugar que eu falo. Desse exato lugar que você fala. Eu acho que eu falo de um país que carrega, não há país que não seja híbrido, não há país que não seja mestiço, né? Não há país que não seja diverso, mas acho que o país carrega uma diversidade humana, né? Cultural, da maior relevância, né? E que políticas públicas devem ser feitas privilegiando todos esses atores que nós temos. O país tem essa proporção continental, é um país feito de muitas realidades. No sul é um país branco, quase alemão. Na região que nós estamos, na região sudeste, ele é um país, enfim, mestiçado, mais para branco. Se a gente vai para a Bahia, é quase uma outra África, né? Se a gente vai para o norte, é um país ameríndio e que tem cada vez mais batalhado pelos seus direitos nesse sentido. Então, eu acho que é impossível dizer quem somos, né? Eu acho que essa face multifacetada, essa face... Então, somos isso, tudo isso, não é isso? Estamos isso, né? Estamos nesse momento em que eu te falo. Hoje, nesta conversa, nós estamos. somos essa quantidade de coisas ao mesmo tempo, o que já é, de alguma maneira, uma sensação de identidade, ou pelo menos eu quero acreditar que é isso, não é? É quase uma falsa identidade, né? Porque tudo parte do lugar onde você está. Ela não me deixa pisar em lugar nenhum, ou seja, toda vez que eu quero pisar, ela tira o tapete. Você afirma, eu não. E nós humanos, aí assim... pessoalmente, não como país, mas quem você acha que isto aqui que nós somos, o que nós somos? Como você vê isso? Eu acho que... Desse lugar que você está. Não tem... Eu acho que não... Desculpa, é que essa questão para mim não... Você nunca parou para pensar isso? Não, muitas vezes. Então... E por pensar tanto é que eu desconstruo totalmente, porque eu acho que nós humanos somos produtores de símbolos, de bens materiais. Nós humanos damos risada e sabemos por que damos risada, né? Nós humanos construímos redes de parentesco, nós humanos construímos mitos, né? Mas é próprio do humano ser universal, né? O que é universal? São as classificações, os mitos e os parentescos. Mas é próprio do humano ser diferente, porque não há povo que tenha as mesmas regras de parentesco. Não há povo que tenha os mesmos mitos. Não há povo que classifique da mesma maneira, que é disso que a gente estava falando aqui. Então, acho que é próprio dessa humanidade ser tão comum e ser tão diferente, né? O que é bonito no final. É lindo. Então. Obrigado, Obrigada, de verdade.
Muito bem. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.